Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sintonia Masculina. Eu sou o Alisson, né? Eu sou Rubens, nós estamos mais uma vez aqui junto com vocês, pensando e trazendo coisas boas para o público masculino. Trazer um bom papo, uma boa história, trazer conhecimento para você, assim como nós, gosta de se cuidar, gosta de buscar as melhores oportunidades para estar com a saúde e com o corpo em dia. Então, a gente está com quem hoje, Alisson? Estamos com uma pessoa que movimentou bastante nossas redes sociais, viu? Quando nós postamos aí com o doutor Caio Fernandes. Aí, doutor. Seja bem-vindo, Seja Caio. bem-vindo. Boa noite, obrigado Rubens, obrigado Alisson, obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui, esclarecendo as dúvidas, né, desse tema aí tão abordado, né, no dia de hoje. Que bacana, né, Alisson? Eu vou dizer a você, sabe, Caio? Eu gosto de trazer médicos para cá, profissionais no geral, porque assim, é uma consulta sempre que eu não preciso pagar, sabe? A gente vai tirando nossas dúvidas, já vai esclarecendo. Pix, pra ficar tranquilo. Eu já trouxe meu secretário para isso. Já vai começar. Muito bem, é isso mesmo. Então, cara, a gente está muito feliz, assim. Primeiro que a gente sabe que a vida de médico é uma vida extremamente corrida, e a gente está muito feliz por ter você aqui, por você ter disponibilizado um tempo da sua agenda, trazer e tirar as dúvidas, principalmente para o público masculino. Eu sei que você atende uma gama de pessoas, né? O público feminino, a gente sabe que é o que mais procura cirurgias plásticas hoje no mercado, só que tem aquele público masculino que tem aquela dúvida, que tem aquele anseio, e eu quero muito esclarecer. Não é aquele público masculino tipo Rubens, tipo Alisson, e esclarecer e trazer assim essas questões, e eu espero que a gente faça um ótimo programa e vou aí pegar no seu pé para saber mais detalhes como é que funciona todo esse processo. Vamos nessa. Viu? Vamos Obrigado nessa. mais uma vez, né, Alisson? Exatamente. E antes de mais nada, a gente quer te conhecer, doutor Caio. Eu queria saber quem é o Caio, se você sempre sonhou ser cirurgião plástico. Falar um Joia. pouco da sua trajetória para a gente te conhecer. Show de bola. Meu nome é Caio Fernandes, né? Eu sou proveniente da Paraíba, eu sou paraibano, sou de uma pessoa. Eu fiz faculdade lá, fiz na UFPB, terminei em 2009. Na sequência fiz cirurgia geral em Salvador, fiz cirurgia plástica no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. Trabalhei lá 4 anos, depois trabalhei intermitentemente em Manaus. Estou aqui em Aracaju há 6 anos, é meu sexto ano aqui em Aracaju. E aqui, vamos dizer que aqui eu amarrei o jegue. Então, daqui não saio mais. Estou bem situado, né? Já me posicionei bem aqui. E gosto muito da cidade, gosto muito do povo, da cultura. Estou bem instalado aqui, não quero mais sair. A ideia da cirurgia plástica foi o seguinte, né? Ser médico sempre foi, assim, meu objetivo. Eu venho da família de médicos, né? Pai, tios, médico. Meu pai também é cirurgião plástico, meu irmão é cirurgião plástico. Sempre fui uma pessoa apaixonada pelo design, né? No sentido mais amplo da palavra. Sempre gostei do design, né? Da arquitetura, das formas associado à funcionalidade, ao design propriamente dito. E associando isso à medicina, né? Chegou no denominador da cirurgia plástica. Então, cirurgia plástica sempre foi uma coisa muito encantadora para mim, assim. Eu acho que desde o começo ali da faculdade, do começo do estudante, eu acompanhava meu pai nos procedimentos ali. Meu contato com a cirurgia plástica foi muito precoce. Comecei meu contato no começo da medicina. Isso eu estou falando, eu entrei com 18, 20 anos, há 20 anos. Então, meu primeiro contato foi há 20 anos com cirurgia plástica. Eu já entrava em cirurgias com meu pai. E ali foi crescendo aquela paixão. Também fiz uma residência em cirurgia plástica que ela é essencialmente reconstrutora, né, que é o Instituto Nacional do Câncer. Então, eu me apaixonei também pela plástica reparadora, que é muito bonita também. E, na sequência, a plástica estética, que hoje é meu foco principal, né? A demanda maior é a cirurgia estética. E estou vivendo aí essa paixão, muito bem situado, feliz com a profissão e seguindo. Deixando o povo mais bonito, mais esculpido. A gente tava brincando assim que o Caio chegou, e eu falei, eu estava observando como o seu trabalho é bacana, como o seu trabalho ele é primoroso, é um trabalho tão bem feito. Eu expliquei a ele que eu também trabalho com imagem, né, Alisson? E eu fui lá e disse, caramba, velho, que contorno, né? Foi um antes e depois de cirurgia,
e mostrando o processo, disse, caramba, que perfeito, porque esculpir, né? Eu brincava, quando eu comecei a carreira, como visagista, eu falava assim, eu não faço corte ou barba, eu esculpo tudo isso no seu rosto, eu crio formas dentro do seu rosto. E quando eu li, caramba, que trabalho bonito, assim, sabe? Eu fiquei assim, caramba, velho, fiquei muito, muito, muito impressionado com o detalhe, né? E hoje eu olhei e disse, caramba, que trabalho bem feito, que trabalho bonito, que perfeição. Imagine o resultado final, porque a gente vê ali um pós-cirúrgico, né? Sim, que a gente vê sim. logo um processo que ainda tem um inchaço, tem tudo Sim, isso. sim. Então tá explicado o porquê, né, de tanta perfeição dentro do seu trabalho. Parece que eu estou jogando confete, não, mas não estou não, mas... Não, assim, isso é muito nítido, assim, quando você vê, às vezes, um paciente, né, você escuta, não na anamnese médica, na entrevista médica, geralmente ela começa pela queixa principal, né, que é onde a paciente vai falar qual é a principal queixa, o que realmente move ela a consulta, né, o que fez ela vir até o cirurgião plástico e está passando por uma consulta. E aí ela está cheia de receios, de queixas, né? Às vezes uma baixa autoestima, né? Porque aquilo ali ele repercute, né? Reverbera em todas as instâncias sociais dela. E ver essa mesma pessoa no pós-operatório, né? Após passado aquela guerra do pós-op, né? E ela está se vendo ali de uma forma diferente. E às vezes até como ela fala, se posiciona, até a questão postural da paciente, às vezes muda. Né? Isso é realmente fascinante. A cirurgia plástica ela tem esse poder, essa magia de, às vezes, repercutir no eu da pessoa, de como ela se posiciona diante da vida social. Até porque trabalha com a autoestima, né? E Sim. querendo ou não, quando a pessoa muitas vezes chega até você, ela está um pouco insatisfeita em relação a alguma coisa do corpo dela. E aquilo ali mexe com a autoestima e logo em seguida, quando ela faz todo esse processo, né, do pré e pós-operatório, deve ser bem radiante, né, ver como você mudou a vida daquela pessoa, o quanto você influenciou na autoestima dela, na forma dela viver dali para frente, né? Falando, assim, puxando um pouquinho para a sintonia masculina, eu vou falar no caso de ginecomastia, né? Ginecomastia é associada a uma liposcultura, né? Um paciente meu, um paciente querido, assim, que a gente fez um tratamento de ginecomastia com ele, associou uma lipo HD nesse paciente, né? Ele realmente tinha autoestima muito baixa, ele teve um processo de ansiedade que cronificou, virou depressão. Ele teve realmente momentos assim, difíceis na vida, né? Ele chegou lá com a esposa, meu cabisbaixo e tudo mais. A questão principal dele é a ginecomastia. Eu ofereci a lipoaspiração, né, para harmonizar o corpo como um todo. E impressionante como ele mudou a questão postural, né? Ele chegou aquele cara retraído, praticamente só a mulher dele falava, né? A mulher, ele ficava calado lá, a mulher falando as queixas dele. Eu falei, não, mas eu quero escutar de ti, fala aí o que você está sentindo, desde quando você quer operar, como é que veio essa ideia, a partir de você mesmo, tudo mais, de fato, o que ele sentia. Impressionante como esse cara se modificou. A questão postural, ele chegar assim, falar, hoje ele chega no consultório comunicativo, fala, não sei o que, se posiciona, totalmente, parece uma pessoa diferente. Parece assim, você não precisava, minha esposa é psiquiatra, né? Eu acho assim, você não precisava daquela porta, você entrou na porta errada, a gente tem no mesmo lugar, na mesma clínica, né? Você não precisava de depressivo, precisava de uma plástica e não sabia. A gente observa, principalmente quando passamos por esse processo, né, doutor Caio? Quando a gente tem contato com pessoas que Pode me chamar de Caio, viu? Chama de doutor não, porque eu sou jovem. Jovem. Chama de Caio. Me xingando, pode chamar qualquer coisa. Caio. Eu já me sinto íntimo. Caio, paciente. Então, eu tô aqui para vender cirurgia. Brincadeira, tô aqui para falar. Pois é, então, Caio, a gente observa quando a gente tem contato com pessoas próximas a nós que passaram por processo de cirurgia ou que estão nesse processo, o quanto realmente a autoestima melhora, né? Quanto o posicionamento social, como você colocou, a confiança para encarar a vida, para encarar os desafios. E aí, durante algum tempo, principalmente puxando para o lado da sintonia, os homens, né, durante algum tempo, né, um período histórico, os homens sofriam, né, por conta da nossa sociedade, passava a sofrer com esse tipo de situação de não poder se colocar para uma cirurgia, era um pouco distante para nós,
tentar ter acesso. Era algo muito voltado para a feminilidade, era coisa de mulher. Então, um processo como esse que você acabou de colocar, de um cliente que ele sofria de baixa autoestima, aliado a outras situações, e foi uma cirurgia onde melhorou a autoestima dele, que fez com que ele encarasse a vida melhor, né, de uma forma mais forte, tivesse inclusive uma relação melhor, provavelmente ali com a esposa. Eu estava comentando com o Caio, pessoal, que eu tenho uma pessoa na minha família que também sofre do mesmo problema. E nunca a gente viu essa pessoa sem camisa. Olha, vou te passar um telefone para ele resolver esse problema. E o que eu quero saber é se a questão da idade. Tipo, uma pessoa de 40, 50 anos que tenha esse mesmo problema, né? Se a cirurgia é indicada, se ele consegue fazer essa cirurgia. O fator limitante para submeter-se a uma cirurgia plástica, né, que é uma cirurgia eletiva, uma cirurgia programada, são a questão dos exames laboratoriais, né, e da condição física daquele paciente, né. Então, em regra, 40, 50 anos é um paciente jovem, né. A gente tem que dar uma olhada nas comorbidades, se o paciente tem comorbidade, se tem algum problema de saúde, se esse problema de saúde está controlado ou não. O fator limitante não é a idade, é como o paciente está clinicamente, como é que estão os exames, se ele tem alguma doença ou não. Uma cirurgia ela pode ser contraindicada para um paciente de 30 anos e essa mesma cirurgia pode ser indicada para um paciente de 60 anos. Tudo vai depender de doenças pré-existentes e condições físicas gerais do paciente. Não tem essa idade, não pela idade. E pegando essa deixa aí do Sintonia Masculina também, eu queria saber, a gente já conversou aqui também antes, mas queria que você falasse um pouco sobre isso. Nós comentamos aqui que a maior parte dos seus pacientes são mulheres. Ah, sim. Se você enxerga algum fator que faz com que as mulheres procurem mais do que os homens, se você acha que com o passar do tempo, o público masculino está passando a aderir e procurar a cirurgia plástica como uma alternativa de melhora de autoestima, de se sentir bem com o corpo. Ah, sim. O público masculino é um público crescente, né? Claro que nunca vai chegar perto de uma mulher, né? Porque a mulher é vaidosa, né? A mulher tem aquele negócio assim, até questão também antropológica, da mulher se enfeitar e tudo mais. Se você for ver até a questão histórica da nossa construção, como é que foi, da mulher de enfeitar, o homem já é outros quesitos, de ser mais forte e tudo mais. Nunca vai chegar a esse ponto, mas sem dúvida nenhuma é um público crescente masculino, né? Isso, assim, eu acho que se dá a vários fatores, né? Primeiro, a questão da mídia social, né? Muito assim, o homem que ele passa por uma cirurgia e divulga aquilo ali, alguns outros tomam ciência, né? E vê que, assim, ele fez aquela cirurgia, então isso é possível para mim, né? Então, ele se identifica com aquele caso que resolveu, né, o caso dele, e fala assim, não, então isso aí é passível de corrigir cirurgicamente, né? A mídia social tem esse poder, né, de divulgação. Essa é a primeira coisa. Segundo, né, grande parte dos homens, eles morrem de medo de cirurgia, né? De dor, né? O homem não foi feito para sentir dor, né? O homem tem medo. Eu sou um dos. Dois. Não tem. Eu acho que é da natureza da gente, assim, tá lá no DNA, né? Medo de dor. E, assim, com a evolução técnica, né? Tanto técnica quanto tecnológica, estamos trazendo cirurgias cada vez mais controláveis, né? Aquela questão de dor. A tecnologia farmacológica também tem avançado bastante nisso. E estão trazendo cirurgias com menos repercussão, vamos dizer assim. Às vezes aquela lipo, que era classicamente, dói demais, não sei o quê, parece que foi atropelado por um caminhão e tudo mais. Hoje ela é mais controlável, ela é mais passível de se controlar. Então, talvez isso aí seja um fator que também amenize para os homens, né? É interessante. Eu tenho muita vontade de fazer uma lipo, porque eu acho que a coisa mais difícil de tirar na academia é a pochetezinha, a barriga, né? Sim. Mas eu vou criar coragem. Bora. Tô aqui para isso. Vamos criar essa coragem. Vamos. Doutor, é mania. Caio. Caio, se nós fôssemos falar de um paciente modelo perfeito, digamos assim, para hoje eu quero fazer, Caio, eu vou amanhã fazer a cirurgia. Cara, é você, pô. Vou amanhã quero amanhã fazer a cirurgia. Amanhã eu vou fazer essa cirurgia. Vamos nessa. Começa o jejum agora. Vamos agora, entra no 8 centro horas de cirúrgico. jejum. Existe assim, um paciente que ele esteja com esse quadro, né? Ou
um quadro mais perfeito, um quadro... Tem, sem dúvida. Uma pessoa que se encaixa dentro de um processo, porque às vezes a pessoa, eu não sei se é mito, você vai me falar se de fato isso influencia. Dentro de um processo que eu trabalho, que a gente faz pequenas intervenções, assim, tipo, com um trabalho no couro cabeludo, então a gente precisa saber se a pessoa ela faz uso de até substâncias, que é natural, tipo ginkgo biloba, tal, essas coisas. E tem que saber porque pode gerar algum processo de inflamatório mais profundo. Eu já ouvi falar que pessoas que fumam têm que evitar fumar, tem que, tipo, deixar de fumar ou parar de fumar durante 15 dias, porque o processo de cicatrização não é tão bom. Evitar alguns elementos que as pessoas usam, como suplementação natural. Tem algumas coisas que, de fato, isso influencia nesse processo. Esse paciente padrão, perfeito, teria que se encaixar dentro aí para fazer uma cirurgia bacana, passar por um processo bacana de cirurgia. Sim, tem, com certeza. Só para um adendo do fumo. O fumo, ele agride a microcirculação. Então, o paciente que parou de fumar hoje, ele só retoma ao padrão cicatricial dele após 10 anos. Então, parei de fumar hoje. Quando é que eu vou retomar aquele padrão cicatricial de uma pessoa que nunca foi tabagista? 10 anos. A gente pede para parar 30 dias antes de submeter-se a um procedimento cirúrgico, não pela cicatrização, mas é para você diminuir a hiperreatividade brônquica. Então, para o paciente não ficar secretivo após a cirurgia em si, ou se tiver que ser anestesia geral e tal, tem que ser entubado. Então, é por isso que a gente pede para parar 30 dias, não pela cicatrização, mas pela hiperreatividade brônquica. O paciente ideal para submeter-se à cirurgia plástica, quando a gente fala em contorno corporal, que é a cirurgia de longe, mas procurada por homens, é o paciente que está desinflamado, né? Entenda-se, desinflamado, a gente pode ver assim, o paciente que emagreceu, né? O processo hoje de engordar, ele é considerado um processo inflamatório. E o processo de emagrecer é um processo de desinflamar, né? Então, esse conceito de engordar e emagrecer, hoje ele passa assim, processo. Estou engordando, estou me inflamando. Eu estou emagrecendo, eu estou desinflamando. E isso é muito importante, você está desinflamando, né? Você ou está com seu peso magro constante, né? Você já vem cuidando, ou você vem perdendo peso, né? Ao longo recentemente, né? Ao longo dos últimos meses, vamos dizer assim. Só para fazer um comparativo, né? Se a gente pegar duas pessoas iguais, né? Vamos dizer assim, 2 gêmeos univitelinos, idênticos, carga genética idêntica. Pegar os 2 pacientes, 1,70 m, 80 kg, vamos dizer assim, né? Mas só que o primeiro tinha 1,70 m e 80 kg. O primeiro tinha 70 e ganhou 10 nos últimos 2 meses. O outro tinha 90 e perdeu 10. Os dois, mesma carga genética 1,70 m, 80 kg. Um perdeu 10 e outro ganhou 10 quilos. Eles chegaram na mesma coisa, no mesmo peso. O paciente que emagreceu os 10, ele tem um comportamento bem mais positivo para a cirurgia. É o paciente que está desinflamado. Se está desinflamado, você diminui as possibilidades de pequena, média e grandes complicações. Desde abertura de pontos, processo infeccioso, necrose de pele, trombose, embolia, enfim. Quando você está desinflamado, você diminui todas essas possibilidades. E quando você está inflamado, se você vem um processo de engordar, o contrário também acontece. Então, é sempre importante que o paciente ele emagreça, né? Ele desinflame para fazer a cirurgia com segurança. Não só visando assim, o contorno corporal em si, né? Porque o paciente está mais magro, claro, você consegue dar mais definição, mas, sobretudo, pela segurança. O paciente que está desinflamado, ele faz a cirurgia mais segura. Que bom. Não fuma, né? Então a gente já pode fazer amanhã. Estamos em processo de emagrecimento também, né? Perfeito. Ô, Caio, eu fiquei com uma curiosidade. Eu estava lendo uns artigos e umas matérias e falando no que você comentou anteriormente sobre as redes sociais, sobre vaidade e tudo isso mais. E eu queria saber se atualmente
por conta das redes sociais, como você comentou, as pessoas começam a ver aquele corpo perfeito, elas começam a querer chegar naquele patamar daquela foto, ou seja, ver um paciente seu que fez uma cirurgia, passou por uma transformação, e ela começa a se enxergar e querer estar ali. Isso faz com que as pessoas procurem mais você. E também sobre a idade. Qual é a média de idade das pessoas que procuram a cirurgia atualmente? Essa geração nova, por conta da facilidade com as redes sociais, a gente vê, é muito comum pessoas novas se submetendo, né, à cirurgia plástica. Claro. Se isso realmente é verdade, se a média de idade realmente tem a ver com isso ou não. Ah, tem, claro. E eu vou falar que a cirurgia plástica é por ciclos, né? Falando de mulher, é uma mulher que ela não foi mãe ainda, então é uma mulher da lipo e que quer prótese, né? A mulher que foi mãe é mastopexia com prótese, mas lipo com abdômen. E a paciente que é avó, aí já pensa na pálpebra, na face, outras coisas. Então, é por ciclos, né? Mas em contorno corporal, estaria nas médias dos 20, 30, 40 anos. Estaria, vamos dizer, a maioria, né? Maciça, compreende ali, dos 20 às 40, 50 anos, por aí. Teve uma época que existia uma febre do silicone um pouco maior, as meninas já com 17, 18 anos já queriam colocar silicone. Eu observo que hoje as mulheres elas procuram mais algo mais natural, uma aparência mais natural, que aquele peito maior, que já chega mostrando que já tem silicone. Eu observo isso com as pessoas que convivem comigo. É interessante isso. Essa questão do aumento mamário, ela foi feita por ciclos, né? Falando aqui da plástica brasileira, né? Naquela época, não sei se vocês lembram daquela época da feiticeira, tiazinha, Lembro. Das paniquetes. Não lembro não. Eu era criança. Ali era o pessoal que fazia as próteses hiper grandes, 400, 450, subglandular. Então, chegava um ponto que não era tão fisiológico, né? Porque era muito peso, muito volume para o tecido mamário segurar. Então, essa galera aí teve a pitose mamária, né? Caiu tudo ali. E aí foi submetida a mastopexia com prótese. De 6, 7 anos para cá, a cirurgia mamária também teve uma grande mudança, né? Teve a mudança do plano subglandular para o plano submuscular, né? Trazendo resultados mais consistentes no que fala em relação à queda da prótese, essas coisas. Observou-se que grandes próteses com grandes volumes, elas não são tão fisiológicas. Então, há uma limitação técnica para colocar próteses grandes na loja submuscular, que é a técnica mais atual. Então, aliado a isso, o público também está se vendo diferente. Quer mamas cada vez tamanho M, eu diria assim que a gente teve uma fase da mama tamanho G, que é essa fase das paniquetes, aí depois evoluiu para uma mama no meio do caminho, entre M a G, né, ali nesse intermediário. Hoje a gente está numa mama talvez tamanho M, migrando tamanho M, e eu acho que talvez no futuro, né, mamas cada vez menores e mais naturais. Eu acho que essa tendência assim, de mamas com colos hipermarcados ou até prótese silicone, isso aí com o tempo vai diminuir. Pode ser? Assim, o que eu vejo, assim, eu observo. Então, isso tá, você colocou muito bem, e pegando a fala de Alisson, e nós vivemos um ciclo, né, a gente vive em um ciclo que somos hoje, né, muito mais bombardeado na época desses programas que foram um mega sucesso, com essas personagens super famosas, influenciavam. E hoje a gente tem um mundo de blogueiras, né, um mundo de acesso, a gente tem acesso muito fácil, muito rápido, com diversas informações, e acaba sendo disseminado, eu acredito, que a influência, né? Falando sobre a situação que eu observo, né, sobre o comportamento cultural, onde passou, né, de alguns anos, você falou para mim que começou aí a ter acesso a visitar, entrou muito jovem, com 18 anos na faculdade, né? Sim, jovem. Entrou garotinho. Jovem. Bem novinho.
E já estava ali no meio das cirurgias com a sua família, né? O seu pai, que é cirurgião. Tava atrapalhando lá. Nada, estava aprendendo. Tava Aprendendo, pegando nossa, prática. mas eu achei legal. Então, o que eu queria saber é qual é a sua visão, o que é que você observa, né? Daqueles homens, quando você iniciou lá o seu processo de cirurgia, você que você passou por vários conhecimentos, foi trabalhando e pegando várias influências dentro dos estudos que você caminhou aí durante sua trajetória. Você observa aquele homem que seu pai atendia, aquelas pessoas que você via, qual era a procura, né? E hoje, como é esse homem que chega até o seu estabelecimento? Quais são os tipos de cirurgias que eles mais comum, que eles mais procuram? Claro, né, que tem vários tipos, mas o perfil do homem, né? Aquele perfil do homem lá de 20 anos, 15 anos atrás, e esse homem de 2023, pós-pandemia, esse homem que está aí imerso aí a diversas informações, porque o homem vem procurando não só cirurgia, né? A gente sabe que está aumentando, de fato. Quero saber mais detalhes aí dentro do seu processo de atendimento. Mas dentro do mercado, no geral, ele está consumindo muito mais produtos de beleza, de skincare. Então, o homem está procurando muito mais harmonização facial. Então, está um boom aí de harmonização facial. Então, tem um caminho dentro do processo de cuidado, de beleza, de tratamento, que o homem está querendo e está interessado, né? Ele está se interessando, está aumentando. Sim, total, então, como era esse homem lá? Total. Eu diria que antigamente a cirurgia plástica masculina ela ficava assim restrita a alguma coisa mais funcional, que tivesse uma certa funcionalidade direta, vamos dizer assim, uma cirurgia de pálpebra, né? A pálpebra estava caída, diminuindo o campo de visão e tudo mais, então, vou fazer uma plástica, não visando a questão estética em si, mas a questão do funcional mesmo, de abrir o olho, né? Hoje não, hoje devido à questão da mídia social, da disseminação, está cada vez mais comum, né, a gente vê aquele homem que ele quer melhorar o contorno corporal, né? Nas lipoaspirações, quando a gente fala de homem, né, e uma das últimas, vamos dizer assim, uma das grandes inovações técnicas que surgiu foi a questão de você fazer a lipo Ultra HD, que é esse Ultra HD, na verdade, é ultrasound, né, que é a lipoenxertia, né, é você pegar gordura e colocar na musculatura, né? E isso é muito bom para os homens, porque de forma geral, né, quem faz academia sabe o quão é difícil você crescer deltoide ou às vezes o peitoral, né? E a Lipo Ultra HD, ela proporcionou a gente pegar aquela gordura, né? A gente pega um extrato específico daquela gordura e reinjeta na musculatura. O intuito de injetar um extrato específico da gordura na musculatura não é transformar um músculo num músculo gorduroso, não é isso, absolutamente. A ideia é porque a gordura ela é rica em células mesenquimais totipotentes, ou seja, células que têm a capacidade de se transformar no tecido onde ela é colocada, onde ela é enxertada. Então, o intuito da gente lipoaspirar, por exemplo, gordura e enxertar 400 ml no peitoral masculino é que aquela gordura ela aumente a densidade muscular futura. Então, a modernidade da cirurgia plástica, junto com a mídia social difundindo isso, a mídia de forma geral difundindo isso, ampliou as possibilidades e aumentou a difusão, né, dessas possibilidades. Por isso que eu diria que é o grande fator assim, desse público crescente masculino, visando o contorno corporal, né? Até porque esse procedimento eu não conhecia, né? A gente tava conversando anteriormente sobre isso também. E para um homem mais antigo, eu acredito que já existia essa ideia de querer ter o corpo perfeito. Quem é que não quer ter o contorno do corpo? Mas como eu não conhecia isso, eu imaginava que se fosse colocar peitoral, tem que colocar uma prótese. Eu já ia até perguntar se os homens colocam também prótese de silicone para deixar o peitoral mais definido, ou se esse procedimento que você falou é mais adequado para o sim, com certeza. Quando você coloca gordura, né, e está objetivando aumentar a densidade muscular desses homens, você está trazendo uma cirurgia, uma lipoescultura funcional, né? Você está dando funcionalidade àquele tecido que você está tirando.
Uma prótese de silicone, você está pensando só na volumetria, na questão estética, né? Então, você talvez, às vezes, até gera uma disfunção naquele paciente em prol de uma questão, vamos dizer assim, volumétrica, uma questão ao olhar, né? Eu não tenho experiência de prótese masculina, eu nunca coloquei, também nunca vi com bons olhos. Então, a questão da lipoxertia do peitoral maior, né, veio para sanar, né, essa lacuna. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, é o melhor caminho a ser seguido, né, frente às próteses de silicone. Essa gordura, Caio, ela pode ser colocada em qualquer região muscular, tipo, do corpo? Pode sim. ser. No músculo, sim. No Tem músculo, né? sim. Está cada vez mais crescendo, né, as possibilidades, né. Na harmonização masculina, a gente lipoenxerta com frequência na musculatura reta abdominal, nos oblíquos, né, que é aquela musculatura que está ao lado do reto abdominal, né, os oblíquos, no peitoral maior, no deltoide, que são os ombros, no trapézio, também é bem comum, na questão do trapézio, você volumizar também, e hoje até no esternocleidomastóide, que é essa musculatura aqui do pescoço. Caramba. Cada vez mais o pessoal... Sério? Snake flap, coisa assim. Snake graft. Essa lipoxertia dessa musculatura aqui. Então, estão cada vez mais se aprofundando e ficando cada vez mais precisas as lipoxertias. Isso voltado tudo à tecnologia, as novas técnicas com tecnologia, com aparelhos, fazendo com que isso seja mais facilitado, Sim, né? sim, Esse tipo de com cirurgia. certeza. O pós-operatório de um procedimento desse? Eu tô perguntando porque eu já fiquei interessado. Tem uma guerrinha ainda, né? Não é porque a gente evoluiu tecnicamente, tecnologicamente, que eu vou te falar que você vai operar e amanhã você vai estar na praia já desfilando. Não, calma aí. Eu falo assim, tem 2 a 3 semanas de guerra para uma vida toda de recompensa. Então, bota na balança e vale a pena, né? Dores são passíveis de medicação. Aí eu falo das guerras, né? Eu sempre gosto de falar, tem umas guerras, mas no final todo mundo ganha, né? Tem os drenos, você tem que colocar dreno para lipo, que ficam 7 dias. Tem que usar os Clexanes, que é uma medicação para evitar trombose. A injeção tem que fazer de 10 a 15 ampolas, uma ampola por dia consecutivo, né? Tem as drenagens, que fazem 20 a 30 sessões. Tem as cintas, que o homem não gosta de usar cinta, né? Então, tem que usar cinta ali, independente de qualquer coisa, 2 a 3 meses. Então, tem essas guerras aí. Então, passado essas guerras, sem dúvida nenhuma, a primeira e a segunda semana são as piores, mas passada a primeira e a segunda semana vem a recompensa, né? Começa a aparecer as formas e definições e é para a vida, né? Então, eu diria que o resultado final é sempre positivo. Eu vejo com bons olhos, assim, eu converso muito com homens que têm interesse, falam sobre fazer lipo ou outras cirurgias como o transplante capilar, né? Falam muito, né? É uma área que eu trabalho, então falam muito sobre transplante capilar, sobre a parte da lipo. Agora, de fato, eu achei essa sua fala sobre essas possibilidades tão bacana, porque anatomicamente falando ou biologicamente falando, a gente tem tipos, né, de formato de corpo, né, de desenho de corpo. E tem aquele tipo de formato de corpo que o cara jamais vai conseguir atingir, pode até conseguir, né, não sei. Mas há uma dificuldade muito grande. E eu me coloco muito nesse posicionamento. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de desenvolvimento de peito. E, assim, para mim, isso é uma solução. Uma solução. Tamo junto. E vai estar igual a Alisson. E já fico vislumbrando, assim. Então, se tem a possibilidade, se tem tecnologia, se tem um profissional qualificado, por que não procurar fazer uma consulta, entender todo o processo, ver a sua disponibilidade e possibilidade, né? Eu sempre digo assim, olha, escolha algo que você queira fazer, que esteja dentro da sua rotina, onde você vai estar mais tranquilo. Como você falou, são 15 dias, 20 dias de uma recuperação um pouco mais forte, mais centralizada, mais dedicada. Só que tem o prazo de 3 meses, aí o cara quer fazer a cirurgia em dezembro, quer ir à praia em dia 31. Em janeiro está com a quer viagem ir pro carnaval. marcada. E aí o resultado não vai ficar perfeito, porque ele vai estar indo contra o que deveria, né? Sim, tem que né, como você falou, tem a guerra, né?
Eu falo assim, uma coisa que eu não gosto é paciente quando chega e fala assim, paciente feminina, chega assim, eu estou fazendo cirurgia plástica, quero fazer, mas é escondida do meu marido. Eu falo, minha criatura, você vai fazer uma cirurgia plástica. Você vai dormir no hospital, vai chegar lá toda enfaixada e é guerra, e você não vai falar pro seu marido como é que é esse negócio. Eu não gosto, não vejo bons olhos. Foi atropelada por uma bicicleta, teve que fazer cirurgia de... Depois vai aparecer toda montada, né? eu conheço um caso real que foi assim, viu? Sério. Eu também. E assim, eu vejo essas situações como, principalmente para o público masculino, né? E voltando às possibilidades, né? Que a gente estava conversando e vendo o quanto a evolução do homem em buscar conhecimento, em buscar se sentir melhor, em buscar trabalhar sua autoestima, ele vem se adaptando às influências, nós somos influenciados diariamente. E essa situação que a gente vê aí, muitos homens, né? Nas redes sociais, né? Colocando e fazendo as mudanças faciais de harmonização, de preenchimento. Existe cirurgias não minimamente evasivas, ou não sei como é que a gente pode falar, né? Como é que a gente poderia falar, que venha a ter um processo mais longo, porque assim, quando a gente faz harmonização, né? Eu faço já há alguns anos, sou, né? Paciente, e tem aquele prazo, né? Tipo... Olha, né? tem mais coisa para lhe oferecer. Olha, tem uma história aí gosto muito de fazer, de prótese de polietileno poroso, né? O meu primeiro contato com esse material foi na plástica reparadora, né? A gente usava esse material porque é um material muito bom. É um material que ele é inerte ao corpo, né? Ele não causa reação com o corpo. Ele se integra de forma que os vasos sanguíneos atingem esse material. Então, é um material ideal para fazer reconstruções ósseas. O meu contato inicial com o polietileno poroso foi para fazer reconstruções de calota craniana. Com o passar do tempo, começaram a usar esse tipo de prótese na harmonização facial, que é dita harmonização facial definitiva. Em falando no público masculino, a gente faz muito, né, na harmonização dessa região do mento, né, e do ângulo da mandíbula. É muito interessante, né? É um procedimento que é feito em centro cirúrgico, é feito sob anestesia, mas o paciente ele vai para casa no mesmo dia. E assim, de certa forma, é um procedimento assim, o paciente não reclama muito de dor. É um procedimento legal de fazer. Tem uma certa restrição em relação à alimentação durante os 15 primeiros dias, mas é aquela guerrinha das 2 semanas, talvez uma guerra bem menor com a lipo, mas traz um resultado para a vida. A questão da harmonização facial também é uma crescente, né? Porque, sobretudo, esse ângulo, esse mento, ele traz características, né, mais másculas, né, de força. Então, essa questão da autoimagem, né, às vezes, até um homem não consegue se posicionar por ter esse mento, esse queixo muito retraído, às vezes tem vergonha, às vezes tenta, até numa foto, se esconder, assim, esse mento, não sei se você já viu isso. Mas, e hoje tem essas possibilidades cirúrgicas trazendo resultados mais definitivos, né, e permanentes. Algo que eu não conhecia de fato, assim. Já tinha visto coisa similar, mas a qualidade do material ou o tipo de material que tem toda essa aderência do corpo, para mim realmente é novidade. É fantástico, cara. é fantástico. Porque a gente observa que existe alguns homens, né, que tem principalmente a questão do mento. Eu não digo nem do ângulo de mandíbula, mas o mento é algo que imprime uma imagem onde, como é que eu posso dizer assim, sem deixar, sem ofender, né? Mas o homem que ele tem um mento mais retraído, ele já transparece uma insegurança, né? Uhum. Porque ele acha que não tem uma imagem tão legal, aí o equilíbrio de proporções não está legal. E aí quando a gente fala assim, quando a gente tem esse processo de sugerir, né? Poxa, existe a harmonização e tal. Claro que ele pode fazer o teste, né? Eu sempre digo, olha, faça o teste com a harmonização para que você veja se você gosta e tal. E se a pessoa faz, eu digo por experiência própria, porque eu faço preenchimento de mento. Uhum. E ter essa possibilidade de você fazer algo que você não precisa, que é permanente,
é maravilha, Sim, assim. sim. Então, assim, a gente vai passar o cheque, né? Vai passar o cartão. É brincadeira, mas é verdade, cara. É tipo, você saber que você se vê e se reconhecer e gostar de sua imagem diante do espelho é algo que não tem preço, assim, sabe? E tem coisas que apontam, assim, o homem, e a gente não sabe quanto aquilo influencia ele. Eu vou contar só uma história rapidinho, que eu acho que vale a pena a gente colocar. Eu estava ministrando uma aula lá em Maceió, e para profissionais da área de beleza, que são barbeiros, e falando sobre essa situação da terapia, a importância de cuidar da saúde, do couro cabeludo, da tricologia e tal. E um aluno falou assim para mim: professor, eu tenho um cliente que ele só tem 2 casas. E ele vai vender uma casa para poder fazer o transplante capilar. Você observa o quanto a autoestima, o quanto incomoda esse cara a falta de cabelo, o processo de alopecia androgenética. Então, incomoda tanto ele que ele não se sente feliz. Então, se ele tem a possibilidade de fazer isso, ele faz. Isso a gente está relacionando com outras coisas. Tem um mento, tem um ângulo de mandíbula. Então, às vezes as pessoas, e nós homens, historicamente falando, era visto de uma forma muito não tão legal querer se cuidar, querer ver essa situação. E saber de você, colocar essas possibilidades, trazer para a galera aqui, né, Alisson? Esses conhecimentos, que há essa possibilidade, é massa, cara. Eu fico muito agradecido, mais uma vez. Havia muito preconceito, né, assim, do homem fazer cirurgia plástica, né? Aí se chama na roda de amigos, fez cirurgia plástica, não sei o que e tal, tem muito preconceito. E a vergonha hoje do cabelo. Hoje você vê, quando a gente vai para um aeroporto mais movimentado, eu não sei se vocês já prestaram atenção, que tem de homens transplantados, tipo, recém-transplantado de fio. Transplante capilar. É tipo assim, você olha, 1, 2, turismo capilar, né? Turismo capilar. Existia esse aí, né? Não é bom nem falar. Mas a gente vê no aeroporto, porque um aeroporto é muita gente, você vê muitas pessoas com transplantado ali, com pós-cirúrgico por pouco tempo, andando. E antes as pessoas tinham vergonha de dizer que fez transplante capilar. E querendo ou não, as redes sociais ajudaram bastante, né? Quebrar vários tabus, né? Porque antigamente nem todo mundo tinha tanto acesso à rede social e hoje em dia não. O que a gente mais vê é isso, através de influenciadores, através de médicos que se impõem mais nas redes sociais, que mostram o trabalho, que mostram o serviço. E querendo ou não, quando a gente vê alguém que passou pelo processo, é diferente. Antes a gente não tinha tanto acesso e por isso que eu acho que muitos tabus estão sendo quebrados, né? As pessoas estão tendo mais aquilo. Eu vi que meu amigo fez uma cirurgia e está se sentindo bem melhor e deu certo, eu vou lá e faço também. Então acho que tem tudo a ver, né? É um gradezinho, um ciclo que... O algoritmo das redes sociais leva a isso, né? Você pesquisa uma coisa, aí vai só mostrando. O cara que fez transplante capilar, aí começa a mostrar foto, o cara tá operado, não sei o quê. Aí você começa a criar aquela realidade dentro de si, né? Você fala assim, fulaninho fez, parece que é o meu caso. Fulaninho tem as mesmas possibilidades que eu e tá fazendo, porque eu não posso fazer. E aí consegue se ver naquilo ali, né? E começa a construir aquela realidade dentro de si, até aquilo ali virar... se concretizar, né? Se materializar. E você usa muito, né, as redes sociais, pelo que a gente viu, você gosta de aparecer nas redes sociais, você vê benefícios com isso. Hoje em dia o marketing é tudo, né? Tem que ter, né? Identidade visual, né? Faz parte hoje, né? Identidade visual, identidade digital faz parte, né? Do business, né? Tem que se mostrar. E aproxima, né? Eu vejo lá os stories, vejo o seu vídeo, eu fico ali... Com certeza. Meu Deus do céu, aí você se aproxima do paciente, né? Você faz com que ele queira estar ali, queira marcar uma consulta. Isso é muito bacana, né? Que você mostra a realidade. Quanto mais você mostra a rotina... a rotina, o pré, o pós, como é que como é que é o dia da cirurgia, né? Como é que ficou, como é que era antes, como é que ficou depois. Às vezes tem aquela mulher que, olha, meu corpo até que é parecido com isso aí, né? Eu acho que essa cirurgia talvez dê certo em mim também. Aí aparece, não, você conhece alguém? Não, porque eu vi na rede social, eu vi uma mulher ali que tinha um corpo parecido com o meu, tem 2 filhos também, e tal, também tenho 2, e aí aparece, ela se enquadra ali e vem diretamente da rede social. Falando em rede social, a gente tem um quadro, Caio, que a gente joga uma caixinha de perguntas no nosso Instagram e as pessoas
fazem perguntas para você. André vai soltar aí agora. Se for preço, eu não vou falar não, só em consulta. E tem várias pelo amor de perguntas. Deus, né? Não tem preço não. Não, A gente o fez pessoal um... pergunta preço. mas a gente selecionou algumas, Tá bom. tá? Algumas Foram perguntas. muitas. Foram várias. todo mundo viu, né? Se você quiser dar uma olhadinha e escolher... Eu vou mandar Já beijo mando- pra esse povo já todo mando- aqui. já mando preço. Pra gente. Vamos mandar beijo pra esse povo. Luciana, ó. Rodrigo... Luciana tá afim. Luciana a tá Alberta já afim. tá perguntando de preço hoje. Quer ver? Ele vai perguntar de preço também. É perigoso? Ó. Então, Tem bem- vamos escolher uma, deixa eu ver Vai aqui... escolher Você quer escolher? Escolha, cada um escolhe Não, uma. você não. Vamos começar por você. Não, pode Não? escolher, pode escolher. Eu vou colocar meu óculos. Que manda aí, a gente mata no peito porque aí. a idade. Vai falar. Ó, ali é de Lari, acho que a gente já respondeu, né? Qual tipo de cirurgia plástica é mais procurada por homens? A gente já acabou conversando e falando um pouquinho. Assim, ginecomastia, hoje a lipo também está crescendo A lipo tá bastante, crescendo. tudo mais. É setorizada, né? Depende da idade. Mas é bem isso mesmo. Ô, Caio, eu vou fazer uma pergunta. Ah. Eu não sei, ele fez a pergunta. Peso 85 quilos, 1,70m de altura. Quero fazer lipo, preciso emagrecer. 85 km é bom dar emagrecida, viu? Porque assim, é aquele negócio, né? Quanto mais desinflamada, melhor. Tanto quanto... Ali, eu tô vendo Então aqui, ó, a relação estudo Marahé. a relação da altura e do peso influencia também ao processo cirúrgico? É um parâmetro, né? O IMC, né? Que é peso sobre altura ao quadrado. Já dava uma visão geral de quanto aquela paciente precisa emagrecer. 85 quilos, 1,70m, acho que vai cair um emagrecimentozinho ali. Vai merecer, emagrecer. Ó, Caio, o Rodrigo, ele é o meu esposo. Tá. E aí ele tá me enjoando muito. Para Edson também existe. Só- Opa, eu ganhei 2 pacientes agora. O que que acontece? Eu preciso perguntar para poder expor ele, porque Existe senão a- não tem como explicar. Tá. Ele não tem a Ginecomastia. ginecomastia. Ele não tem. Ele tem a areola inchadinha. Então, quando ele Sei. coloca a camiseta, ela fica inchadinha. Aí eu falei, cara, eu não sei o que é que tem que ser Então, feito aí. Ele não gosta de usar camisa que marca. Assim. O aspecto estético da ginecomastia, ela é indistinguível da lipomastia, né? Que é só gordura atrás da areola. O diagnóstico certo é ginecomastia ou não é ginecomastia, só gordura. É feito por ultrassom, né? Que vai ver se aquela consistência de tecido mamário ou se é gordura apenas. O tratamento das duas formas, eles são parecidos. Eles consistem, né, em você fazer a lipoaspiração e, se caso, né, for ginecomastia e a glândula não sair pela cânula de lipoaspiração, a gente abre ali na areola e tira o excedente da mama ali, que está dando aquele formato ali desarmonioso. Ah, obrigado. Ou tem um ali da... Manda ele lá que a gente resolve. Perfeito, vai sim. Da Paloma. Quais são os possíveis riscos, benefícios Cadê, e Paloma? complicações aqui, ó, da cirurgia lipolaser? Quais são os possíveis riscos? Benefícios e Olha, complicações. os riscos eles são estratificados, né? Pequenos, moderados e grandes, né? E sempre assim, a gente sempre gosta de enfatizar que essa questão dos riscos, né? Eles são sempre passíveis de diminuir, né? O cerne é realmente fazer uma cirurgia coerente, onde tenha a paciente, o tanto que você vai lipoaspirar, ela seja coerente, né? Com o peso, com a altura da paciente, né? E o processo que a paciente está. Se ela está muito acima do peso, se não está, se ela emagreceu antes, se ela desinflamou, se ele fez um preparo antes. Os riscos, eles vão desde uma infecção, obviamente, né? A trombose, necrose de pele, enfim, é claro que se tomando todos os cuidados, esses riscos são minimizados, mas esses nunca serão zero, né? A tecnologia, ela vem aí para minimizar. Hoje a gente usa uma tecnologia chamada Safer. O Safer é muito interessante porque ele traz uma lipo menos traumática, então ela diminui os riscos de trombose, também faz uma lipo menos, por ela fazer uma lipo menos traumática, traz uma lipo também com menos dor, né? Mas ainda assim, usando tecnologia e ainda assim tendo todos os cuidados, ela nunca vai ser isenta de riscos, né? Os benefícios é aquele que todo mundo conhece, né? É aquele contorno corporal, né? Que todo mundo está buscando. É isso. Riscos, complicações, é mais ou menos lipo laser. É isso aí. Ó, a Lu Braga, ela fez 3 perguntas. Qual o limite da vaidade versus a saúde do paciente, o que dá para ser corrigido e o que pode dar errado? O que dá... qual o limite da vaidade versus a saúde? do paciente. Cara, é filosófico aí, né? É filosófico. Qual o limite da vaidade
versus a saúde do paciente. Olha, é o seguinte, né? Essa questão da cirurgia plástica, meu pai é cirurgião plástico, né? Como eu falei. Ele falou uma frase bem interessante, né? Olha que frase louca, né? Porque eu não entendia direito. E aí eu falava assim, caramba, isso é porque ele está se aposentando. Desculpa, pai, se ele estiver escutando. Viu? Mas ele falava assim que a cirurgia plástica ideal é a cirurgia plástica que não foi feita. Mas como assim, rapaz? Você está falando isso é porque você está se aposentando aí, não sei o quê, não está querendo operar mais. Mas é interessante esse conceito aí, né? Porque para você fazer uma cirurgia plástica, né, quando a gente fala de cirurgia plástica estética, o paciente tem que querer, né? Ele tem que querer, tem que ter alguma coisa dentro que se move. Por isso que, lá atrás, quando eu falei daquele caso que chegou um paciente querendo fazer uma lipoaspiração, correção de ginecomastia, e a mulher que estava falando por ele, aí eu falei, não, peraí, mas e você? O que você sente? Quais são suas dores e tudo mais? Porque se o paciente estiver bem consigo mesmo, né? Ele estiver bem, não, cara, eu tô gordinho, tô me ginecomastia, não sei o quê, mas isso não me incomoda em nada. Isso não me incomoda, não sei o quê, eu tô bem. Esse paciente não deve ser operado, entendeu? Porque, como eu falei, a cirurgia não é isenta de riscos, né? E isso é uma busca, eu diria que pessoal, né? Uma coisa assim que tem que ter a dor, né? Tem que ter a dor para a gente mostrar a solução. O paciente que chega sem dor, né? Fala assim, não, eu gosto das minhas mamas. E já aconteceu isso várias vezes, e acontece isso várias vezes. Não, doutor, eu gosto das minhas mamas, mas eu vi uma blogueira aí que fez tal coisa, gostei, mas aquela queixa assim fraca, essa paciente já não deve ser operada, porque assim fala assim, olha, você gosta da sua mama que a gente vai mexer. Ou seja, não é isenta de risco, a gente coloca uma prótese aí, vai que ela infecciona, perde essa prótese, vai que você tem um problema de doença de silicone, tem alguma coisa desse tipo. Por que você vai mexer no que você está gostando? Já está harmonioso aos seus olhos, que é do seu corpo, entendeu? Então, essa questão da questão de onde vem o limite da vaidade versus a saúde do paciente, eu acho que ela, na verdade, não é questão de limite, eu acho que essas coisas elas são interligadas, né? Porque a questão de se há um dano, né, psíquico decorrente daquela alteração morfológica no corpo, você resolver aquela alteração anatômica, ela vai repercutir no psíquico dessa paciente. Então, a plástica, ela não é só vaidade, né? Isso deixar bem claro. A plástica, ela promove saúde, né? E no sentido mais amplo da palavra, ela promove saúde mental. Então, a gente não está falando vaidade puramente por vaidade, né? Tem toda alguma coisa que carrega essa questão da vaidade por trás disso aí. Uma insatisfação pessoal, né? Aí uma insatisfação, sim, né? Sim, que não deixa a pessoa se sentir completa, né? A dor. Exatamente. O que dá para ser corrigido, cara, vai... Depende. Depende, né? Depende, mas tem muita coisa. Ficou bem fazer, aberta, né? na verdade, essa pergunta. Aí é um mundo de possibilidades. Um monte de possibilidades. O que pode dar errado, mesma você forma, colocou, né? tipo... Pode dar tudo, inclusive nada. Exato. Tudo é trabalhado para que dá tudo certo, né? Tem como a gente minimizar, né, essas possibilidades de desfechos desfavoráveis, né? Mas elas nunca serão zero, né? Temos uma convidada aí que fez 2 perguntas, a Fiamma, aquelas duas ali. Vamos lá. É preço, verdade ou mito? mito? É preço que ela quer? Não, verdade ou mito, que a lipo é mais agressiva. Lá em cima. Ah, tá. A lipo é mais agressiva, perigosa do que a abdominoplastia, e o outro sobre silicone nas mamas, recuperação e cuidados, já que sofreu avanço, se teve alguma mudança em relação ao silicone. O silicone, ele teve aquela mudança em relação ao plano de colocação das próteses, né? Antigamente a gente colocava a prótese só subglandular, e de 6, 7 anos migrou para a prótese submuscular. Isso realmente trouxe uma consistência maior na loja mamária. Então, as cirurgias das mamas, elas são cada vez resultados mais previsíveis e mais consistentes, quando em comparação ao subglandular. Esse foi o grande avanço. Quando é aumento mamário puro, que não tem retirada de pele, hoje, que é só aumento mamário sem retirada de pele. Todas as próteses que a gente faz nesse perfil é prótese de recuperação rápida, todas. O paciente faz a prótese, depois do dia seguinte ela está pronta para fazer suas atividades rotineiras do trabalho, né? Se for aquele trabalho de escritório, que não for pegar força, mas também não tem restrição na amplitude dos movimentos dos braços. Então, o grande avanço foi isso, a migração do plano da prótese subglandular para submuscular, que proporcionou implantes mais estáveis e, com isso, uma liberação mais cedo, mais precoce para as atividades físicas. A lipo é mais agressivo que a abdominoplastia.
Olha, a abdominoplastia, eu falo assim que é muito, mas muito difícil fazer um abdômen sem lipo. Então, Meio que interligado. é difícil. Para você fazer um abdômen que não envolva uma lipo, só se aquela paciente é muito magra, muito magra. Talvez no caso de um pós-bariátrico, que está até over, assim. Eu falo assim, até os pacientes pós-bariátrico que emagreceu demais, ainda assim, a gente lipoaspira aquela pele que está sobrando do abdômen, que já vai retirar, para pegar aquela gordura e melhorar no contorno corporal, na lipixestia glútea e tudo mais. Então, a abdominoplastia hoje, no meu consultório, ela praticamente está associada à lipoaspiração, né? E tem as indicações de lipo pura, de abdômen puro, tem a indicação de lipo com tecnologia, e os riscos eles são, vamos dizer assim, equiparáveis, vamos dizer. A Roberta, ela gostaria de saber se... a Roberta Galete, se essa recuperação, o processo de recuperação quando se faz Silicone, a cirurgia do silicone. Então, se for prótese simples, né, submuscular, eu libero a paciente para as atividades de escritório, né, no dia seguinte, a paciente já está, no mais tardar 2 dias depois. Para atividade física, para academia, eu deixo, com 2 semanas ela já pode voltar a malhar, aí eu falo que ela tem que malhar o core e membro inferior, lembrando que se vai malhar membro inferior, ter cuidado para não fazer aquela contração no peitoral, né? Porque você malha a perna ali, você começa a contrair o peitoral, né? Não, você contrai no umbigo, né? Concentra a força no umbigo. Com 15 dias, o paciente já consegue voltar a malhar. Mas, vamos lá, para tudo, a paciente faz crossfit, por exemplo. E quando eu posso voltar para o crossfit? Aí não, aí você vai demorar mais tempo, vai demorar de 2 a 3 meses. E tem um ali que eu coloquei para não esquecer, que é um medo que eu tenho. Eu botei quando realizamos uma abdominoplastia, a nossa estrutura interna é afetada. Eu sempre tive curiosidade de fazer. Eu queria saber se os nossos órgãos, quando a gente faz, se pode interferir em alguma coisa ou não. Eu sempre penso, as pessoas pensam muito na estética. Eu já fico com medo de, vou mexer no meu corpo e vai afetar. Não mexe nas vísceras, né? Assim, na questão que nos órgãos que estão abaixo, por dentro, né, internamente, a parede abdominal. Ao contrário disso, quando a gente pensa, por exemplo, na abdominoplastia, né, um dos passos técnicos da abdominoplastia é você fazer a correção da diástase, né? Diástase é o afastamento da musculatura reto-abdominal. E por que a gente faz essa correção dessa diástase? Porque a gente traz mais funcionalidade àquela paciente. Às vezes, você tem diástase tão grande que a paciente ela não consegue fazer uma contração abdominal efetiva. Então, ela acaba tendo até problemas posturais por causa da diástase. Então, é uma cirurgia que traz funcionalidade. É isso, Tem respondemos mais tudo. alguma coisa? Tem mais? Não, de perguntas... Foi essa que você escolheu, né? Foi essa que eu escolhi. Selecionadas, Tinha né? mais, mas eu escolhi essas daí que eu achei que eram as mais interessantes. Muito bem, muito bem. Tá vendo, pessoal? Vocês ganharam aí uma consulta rapidinho, de graça. Agora, como o Caio falou, né? Preço não dá pra... Só indo no consultório. Como dizia o Cada caso é um caso, né? São várias variáveis, né? Depende do caso em si, né? Porque às vezes o paciente chega assim, quando é que é a abdominoplastia? Tá na feira, né? Dá uma abdominoplastia aí. Não, calma aí, tem abdominoplastia, né? Depende se vai usar tecnologia, não vai. Qual tipo de anestesia? É anestesia geral, não é? Qual a dimensão dessa lipo? A gente vai fazer a técnica guiada por ultrassom para fazer a restauração muscular. Então, são diversas variáveis, né, que influenciam diretamente no valor. Por isso que a gente nunca aconselha a divulgar preço previamente à consulta, né? Entendi. É isso aí. Eu acho que está perfeito essas informações, porque traz esclarecimento, né? Tipo, sobre peso, a pessoa que está interessada em fazer, o ideal é que ela faça esse emagrecimento. O perfeito, Caio, é que a pessoa passe por uma consulta que você vai realmente, de fato, direcionar o caminho para que aquela pessoa esteja preparada para fazer uma cirurgia o mais segura possível. Sim. Né? Então, assim, a gente está aqui tirando algumas dúvidas, esclarecendo algumas coisas. Mas não dá para definir um perfil claro sem antes fazer a avaliação. O ideal é fazer a avaliação. E eu acho o momento da consulta um momento muito interessante, né? Porque às vezes assim, o paciente... tem paciente que aborda, né? Por exemplo, eu vi ali aquela que estava lá acima do peso. E elas perguntam, mas quando é que eu devo ir para a consulta, né? Eu acho que deve ir logo, né? Porque é na consulta que a gente vê as possibilidades, a gente vê quantos quilos a paciente tem que perder, quais exames ela tem que fazer. A gente faz um planejamento cirúrgico
para ver quais são as possibilidades, até onde a gente pode chegar e qual é a parcela dela, né? O que ela vai ter que fazer para a gente chegar lá, né? E, diante disso, ela também pega o orçamento, a solicitação dos exames, e ela consegue mentalizar ela no futuro, né? Ela começa a construir aquela realidade ao entorno dela desde a consulta. Antes da consulta fica uma coisa totalmente abstrata. Depois que ela passa por consulta, ela tem os exames dela, ela sabe onde ela tem que chegar para poder ser factível de realizar a cirurgia. Ela sabe como é que vai ser o pós-operatório. Ela sabe as possibilidades de desfecho cirúrgico. Então, ela consegue começar a construir aquela realidade internamente. Então, acho super interessante isso aí. Eu digo assim, quando eu passo por consulta, parece que aquilo ali conspira a favor, o universo conspira para aquilo acontecer. Eu super acredito nisso. Tipo, olha, eu falo muito do poder da cocriação. Olha, você tem que cocriar. Se você pensou em fazer uma cirurgia, pensou em comprar um carro, pensou em fazer qualquer coisa, você tem que dar o primeiro passo. Isso é uma realidade. Vai lá, marca a consulta com o Caio, ouve o que tem que ser feito, começa a jogar para o universo o que tem que ser feito. Aí, tá tudo aqui Porque dentro. nesse momento a pessoa, às vezes está acima do peso, vai começar a cuidar da saúde, a pessoa vai voltar para uma academia, porque a melhor coisa, eu acredito, não sei se de fato eu estou certo, uma pessoa que procura fazer uma cirurgia e ela começa a fazer atividades físicas, se prepara seu corpo para que essa cirurgia ela tenha um resultado perfeito, melhor, o respaldo que eu acredito que você possa ter do corpo, a resposta do corpo deve ser muito melhor do que aquela pessoa que só quer fazer a cirurgia, mas está tudo bem, mas não faz uma atividade física, não tem o hábito de se alimentar corretamente, criar hábitos mais saudáveis, tomar bastante água, evitar açúcares, refrigerantes. Eu estou certo ou estou errado? Ah, sim, não, tá certíssimo, tá certíssimo. Eu acho que tem duas coisas, né? Tem essa questão da cocriação, tem uma questão mais assim palpável, né? Que é o paciente, ele vê, ele começa a ter os direcionamentos, mas acho que tem uma coisa além disso aí. Tem realmente o universo conspirando a favor daquilo que você está vibrando, entendeu? E acho que tem uma coisa mais profunda, isso, entendeu? Tem isso que se palpável, claro que o paciente, ele sabe, ele tem os direcionamentos, ele fala assim, não, para fazer acontecer, realmente eu não posso tomar isso aqui, que isso aqui vai me engordar, vai me inflamar, então eu não vou tomar mais isso. Um exemplo que eu gosto de falar foi um paciente essa semana, foi agora, né? Um paciente de Maceió, chegou lá querendo fazer uma consulta, né? Queria fazer uma lipo, foi em consulta, queria fazer uma lipo masculina, né? E aí a gente tinha passado pelos colegas, né? A gente tinha indicado a cirurgia, eu falei, cara, eu não indico a cirurgia, mas você tem que emagrecer antes. E eu falei, cara, eu não consigo emagrecer, eu tô aqui porque eu quero emagrecer, não sei o que e tal. A gente conversando, eu falei, cara, eu só tomo Coca Zero. Aí eu falei, pô, já tá aí o erro. Cara, Coca Zero vai engordar muito mais que um suco. Coca Zero, apesar de ser 0 calorias, ele é inflamatório. Tem muito conservantes, estabilizantes, aromatizantes que inflamam o seu organismo. Inflamar traduz em engorda. Então, uma Coca Zero, por incrível que pareça, né? Engorda mais que um suco de laranja. Então, isso aí é um conceito que esse próprio paciente ele não sabia, né? Então, ele toma ciência disso e fala, não, agora eu não posso mais consumir isso, porque isso aí vai me inflamar. E que papo enriquecedor, né? E fortalece aquilo, Alisson. Já que toma mais coca, né? Zero. Fortalece aquilo que é, tipo, buscar um profissional qualificado, ser orientado, fazer uma consulta para que você tenha um direcionamento correto. Tá? Você tem aí claro. uma busca do seu sonho, né? Você jogar para o universo para ter esse resultado o mais concreto possível. Eu fico muito feliz de ouvir essas coisas. Isso existe demais. Isso não é macumbaria, não. Isso existe de verdade. Não, porque às vezes você vai falar assim para alguém, mas é macumba. Isso não existe, não, mas isso existe de verdade. Existe. Isso aí. O poder do... Eu comendo. Você vibrar a sua realidade. Falou muito disso no passado, né? No episódio passado, a gente falou sobre alimentação, do quanto o corpo, a mente e o espírito precisa caminhar junto. E acredito que isso em todas as áreas, né? A gente viu aqui hoje mesmo que não é só o corpo, envolve a autoestima, envolve a alimentação, envolve tudo, né? É um ciclo. Perfeito. Ô, Caio, dentre tudo que está acontecendo, né, de cirurgias, de aumento da procura e tudo mais, hoje, o que é que a gente pode esperar de mais moderno dentro das cirurgias? Eu ouvi que você falou algumas coisas
São aparelhos que você incrementa ali dentro do processo de lipoaspiração, que antes eram mais traumáticos, né? As mais antigas e tal. Qual é que tem mais moderno? A lipoaspiração, né, quando a gente fala de lipo, ela teve mudanças técnicas e tecnológicas, né? Mudanças técnicas era o seguinte: antes a gente calculava, né, o peso da paciente, a altura, e falava assim, o paciente de 70 quilos tem 5 litros de gordura para tirar. E a gente tirava aquilo ali de forma uniforme, né? Tirava a primeira camada, depois tirava a segunda camada, e dava um abdômen sem definição. A definição do abdômen, ela ficava ao encargo da musculatura subjacente do paciente. A mudança técnica inicial foi a questão de você pensar como é que eu vou lipoaspirar esses 5 litros de forma a valorizar as formas desse paciente, mantendo a naturalidade e mantendo uma coerência, né, com o corpo do paciente. Essa foi a primeira mudança técnica. A segunda mudança técnica foi aquela que foi dita das lipoenxertias musculares, promovendo a restauração muscular, né, a lipo Ultra HD. E no que fala em relação à tecnologia, a gente teve inicialmente, né, a tecnologia do Vibrolipo, né, que é um maquinário que faz a cânula da lipoaspiração, onde é sugada a energia, vibrar. Isso facilita e faz uma lipo menos traumática. Depois surgiram as lipos ultrassônicas, o Vaser 1, depois a segunda geração do Vaser. E recentemente tivemos o Safer, né, vamos dizer, que é o aprimoramento do Vaser. O Safer, ele possibilita fazer uma lipo ultrassônica previamente à aspiração, então faz uma lipo menos traumática. Ela também traumatiza menos o tecido a ser lipoaspirado, a gordura a ser lipoaspirada, então faz com que os enxertos de gordura eles sejam mais precisos. E também surgiu o argoplasma. Primeiro surgiu o Renuvium, né, que era um jato de plasma à base de gás hélio, que promove a retração tecidual, né? E o avanço do Renuvium foi o argoplasma, que também é um jato de plasma, mas que usa o argônio para retração tecidual, né? Então, hoje eu diria que o que há de mais moderno em termos de contorno corporal seriam esses dois maquinários, né? O argoplasma melhorando na retração e o Safer talvez melhorando na qualidade dos enxertos e trazendo uma lipo menos traumática. E você trabalha com eles? Trabalho sim com os dois. Os três. Eu vi que você até divulga bastante sobre esse segundo, que é o argoplasma. Argoplasma. Né? É uma novidade aqui em Aracaju? O Argo tem um colega que já tem. O Argo ele é mais consolidado, já tem 1 ano aí no mercado. O Safer não, o Safer é mais novo. O Safer é uma novidade, né? Ela não tinha até então. A gente está aí com um mês já com esse maquinário, tenho usado bastante. Usei hoje, usei ontem. E está sendo bem positivo nos casos. Caramba, então quer dizer que a gente tem uma exclusividade, né? A gente tem uma coisa exclusiva. O que há de mais moderno no contorno corporal, sem dúvida, a nível mundial. E você trabalha, e você consegue trabalhar com eles dois? Eles são complementares. São complementares, né? O Safer é usado primeiro, depois o argoplasma. O argoplasma tem a finalidade unicamente de retração de pele. A gente usa o Safer, lipoaspira e complementarmente e para complementar o argoplasma para tirar aquela flacidez. Eles são complementares. Que legal. Muito bom, muito bom. Eu ganhei um paciente hoje. Não, 2, vários. Talvez 3. Quiçá 1000. Não vai dormir. Vários outros aí, né? Que isso, é bem importante. Mas, como você falou, tecnologia, conhecimento técnico você já tem. Tecnologia de material que a gente consegue entender que há uma modernidade. Consequentemente, se você consegue aplicar tecnologia dentro de uma boa técnica, o resultado ele vai ser melhor. O trauma, né, a recuperação, quando você falou que em 2 semanas você já dá essa liberdade para que a pessoa faça as suas atividades, segundo dia, acho que foi segundo dia, não lembro, me corrija, a mulher já voltar, a mulher de prótese, desculpa, voltar ali para suas atividades de escritório, porque em minha casa, minha irmã ela passou por um processo de cirurgia, né, alguns anos atrás, e, ela entrou em férias para poder conseguir fazer todas as atividades, voltar, ainda mesmo assim teve toda essa situação. E acho que tem 3, 4 anos. Né? Aí eu vejo que tem mulheres. A Roberta, que fez a pergunta, ela tem 3 filhos. Né?
ela é uma pessoa muito próxima a mim, minha irmã, muito próxima é ótimo, né? E assim, imagino, a pergunta dela é coerente, porque muitas mulheres que querem colocar a mama, né? Ela tem filhos, então não dá para parar, ficar deitada há 30 dias esperando. Não, a vida segue. Tem que seguir a segue. vida. A vida não para pra você fazer uma plástica, E né? com Você- filho correndo 3 Não, anos. E além não, disso porque- tudo tem o marketing, né? Então é Não. um profissional completo, né? É A vida verdade. segue. Inclusive, Caio, fala pra gente seu Instagram, para as pessoas te conhecerem nas redes sociais. Tá, é @Dr. Caio Fernandes. Então já vai todo mundo Sigam meus seguindo boys. aí. Acredito que vão se encantar aí com o dia a dia, a rotina, né? É verdade. Trazer principalmente para o público masculino que nos segue, né? A gente fala muito sobre essa questão de autocuidado, eu na parte profissional e Alisson principalmente como uma pessoa que divulga bastante isso. Então eu trabalho bastante essa parte do autocuidado, do se amar, o homem também se cuida. Nossa, show de bola. E trazer você, né, para cá, para que fale um pouco e desmistificar realmente a possibilidade que os homens têm. Eu gostei demais da mentonplastia. Acredito que para muitos homens isso é algo novo, né? Eu vou até lhe pedir É liberdade. novo no mercado. É novo aqui também no mercado aqui. Na verdade, a nível mundial é algo novo, né? Quando a gente fala em regional aqui, é novidade mesmo, assim. Mas é uma coisa que, de fato, já veio para ficar. É algo já consolidado assim fora, já é consolidado na plástica reparadora e realmente veio para acrescentar demais na estética. A gente divulgar, porque informação Boa, nunca é demais. E os homens, eles precisam. Eu quando converso muito sobre o acesso de homens quererem fazer, por que homem não faz? Quando eu vou dar treinamento, eu dei um treinamento em São Paulo, numa barbearia, para o pessoal. E aí eles falaram assim, Rubens, porque aqui homem, esses caras não vão usar maquiagem, esses caras não vão usar isso. Eu estou no Nordeste, sou do Nordeste, os meus clientes, eles utilizam, os meus clientes, eles fazem. Eu não estou falando de maquiagem, eu estou falando do autocuidado. Ou ele vai usar um protetor solar com cor, por quê? Ele vai trazer uma uniformidade para a pele. Aí, isso se resume no que eu falo, o conhecimento é libertador. É o que eu passo para os clientes. O conhecimento é libertador, é o que a gente está trazendo aqui. Você trazer essas informações, o conhecimento é libertador. A gente vai dar a opção dele querer ou não, mas ele precisa conhecer. Não, com certeza. Então, a gente trazer você aqui para a gente conversar esse papo é muito massa, porque a gente traz esse conhecimento para o cara. Há uma lipo, a lipo ela não vai... Ela tem todo um processo de pessoa para pessoa, a gente tem todo um cuidado, a gente precisa fazer uma consulta para poder entender esse processo. Mas é para você também. É para você também, cara. E essa parada de injertar ali, criar um peito, criar um deltoide, criar um abdômen massa, e aí vem a eu acredito que é só a informação boa para que essa galera aí se interesse em conhecer mesmo, em ter acesso, fazer sem medo, né? Eu não quero sentir dor. Não, pô, vamos lá, ficar bonitão aí, né? Levar isso para sua esposa, levar isso para o seu companheiro, com quem você queira estar bem, para que andem felizes, né? O que importa é isso. E é isso aí. Espero que você tenha gostado. Gostei de demais estar aqui aqui. conosco. Parabéns aí pela iniciativa. Achei interessantíssimo, né? Ter um podcast aí voltado para a saúde masculina. Obrigado pelo convite. Vamos nos encontrar mais vezes. Honrado. Tomara que nos encontremos, né, lá no consultório. Né? Com certeza. E aguardo vocês. Caio, eu soube também que você tem um evento em dezembro, para a galera que é profissional da área de estética, você vai palestrar agora, você também, além de médico, você também é palestrante. Eu vi, inclusive, Vou o começar, encarte. vou falar assim, vou falar dia 2 de dezembro no Smart Estética. Vai ser um evento voltado para estética, né? Para um público no sentido mais amplo, né? Que trabalha com a estética, tanto estética plástica, pessoal da fisioterapia, esteticista, visagismo, essa turma toda. E lá eu vou estar falando sobre inovações tecnológicas no contorno corporal. Que bom. Pessoal, 2 de dezembro. 2 de dezembro, eu estarei lá com fé em Deus. E o pessoal da área da estética, tem muita gente que nos segue, tem muitos amigos da área da estética. Tem o Smart aí, o evento que vai acontecer dia 2 de dezembro, vai estar nas redes sociais, eu já divulguei nas minhas redes sociais também, né? Tem muitos amigos desenvolvendo aí esse projeto, e é um projeto só com profissionais de qualidade. Vocês só observaram aqui o Caio,
trazendo aí o seu conhecimento, o Caio mostrando, imagine lá que vai ser uma linguagem mais técnica, porque aqui a linguagem é uma linguagem mais aberta para que todo mundo que nos assiste saiba e possa ter acesso e entender como é que funciona. Mas você que quer estar atento, né, todo ao processo aí de conhecimento, possa participar do evento do Smart Static, né, um evento extremamente perfeito aí para vocês, certo? Caio, mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Certo? E a gente espera se encontrar de novo para que a gente possa falar mais sobre estética masculina e a gente possa levar esses conhecimentos, trazer isso. Quebrar vários tabus, né? E eu quero divulgar as coisas que tem lá no Instagram dele, principalmente a mentoplastia. Eu tô maluco da mentoplastia. Tem que quebrar vários tabus, né? Acredito que vai ser. Já vai tô ser. te vendo lá, deitado lá. E acredito que a gente quebrou vários tabus aqui hoje, né? Ah, sim. Exato, perfeito. E é isso, obrigado, viu, Caio? Obrigado pela oportunidade. Show de bola. Nós que agradecemos. Valeu. Amém, parabéns, obrigado. Foi show de bola. Massa.